Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Bom dia. Eu estou aqui por um motivo muito simples, não é? O meu filho, ano passado, fez vestibular. E eu acompanhei de perto o que é a aflição de alguém que tem 17 mil carreiras para escolher, não é? E tem 17 anos. Mais ou menos 1000 carreiras para cada ano de vida. E, portanto, quando apareceu o convite da Notre Dame, feito aos professores do Departamento de História, eu corri para ser o primeiro, porque nós somos cerca de 60, a me apresentar, porque eu pensei, bom, talvez eu possa ajudar, né, esses meninos e essas meninas que estão pensando, né, na sua carreira, e talvez eu possa usar a minha trajetória até agora para que vocês ou abracem a carreira de historiador, que é uma carreira que tem duas faces principais, de professor e de pesquisador, duas faces que estão ligadas, são os dois lados de uma mesma moeda, ou então vocês digam, não, eu não quero isso de jeito nenhum, vou fazer outra coisa, pelo amor de Deus, né? E aí eu tenho um papel aqui que me diz mais ou menos o que eu devo falar, as competências, as disciplinas do curso, especializações, atividade profissional, mercado de trabalho, perspectivas, média salarial inicial, dificuldades a serem superadas. Bom, mas como bom professor de história, não é? Eu sou um pouco avesso às regras. E se eu tivesse que falar 2 minutos para cada uma dessas coisas aqui, eu acho que a minha fala ia perder totalmente o sentido. Não vou falar do jeito que eu quero, né? Que é uma das boas coisas que a gente tem em ser professor. A sala de aula ainda é um espaço, embora permeado de muitos poderes, de muitas restrições, ainda é um espaço de relativa liberdade. Ainda é um espaço onde a gente pode propor uma reflexão, onde a gente pode criar um pensamento novo e criticar ou pensar a sociedade e o mundo que a gente vive, tá? Então a primeira coisa que eu pensei em conversar com vocês é o seguinte: como é que eu vejo o trabalho do historiador? Por que fazer história? Não é? Eu sei que vocês têm aula de história, mas eu quero dar a minha visão particular, porque sou eu que estou aqui e vou falar a partir da minha experiência. Tá? Afinal, eu não fiz nenhuma pesquisa sobre a média salarial dos professores, seria mentiroso se eu dissesse alguma coisa a esse respeito. Eu posso falar apenas da minha experiência. Né? Eu sou professor há cerca de 30 anos, sendo que há 28 anos eu sou professor na Universidade Federal Fluminense. Né? E se eu tivesse que resumir a minha carreira, eu diria que é que nem um samba do Wilson Batista. O Wilson Batista é um sambista da época do Noel, que foi inclusive parceiro do Noel numa música, mas depois deles terem uma disputa muito famosa, em que o Noel começou criticando um samba do Wilson Batista, e o Wilson Batista, aproveitando que o Noel era um artista muito famoso, aproveitou aquela deixa e mandou vários sambas, né? Criticando o Noel, chamando o Noel de Frankenstein da vila, porque o Noel Rosa não era lá muito bonito. Mas tudo terminou no Boteco da Lapa. O Noel, reconhecendo a beleza das músicas do Wilson, disse: Wilson, por que a gente não faz uma letra juntos para essa música sua? Não terminou em pancadaria, não terminou em navalhada, terminou em arte. Terminou numa composição conjunta dos dois, que eles botavam a culpa numa mulher. Obviamente tinha que botar a culpa em alguém, né? E 2 homens reunidos botavam a culpa numa mulher. E para resumir, tem uma música do Wilson Batista que se chama Ganha-se Pouco, mas é divertido. Né? Esse é o resumo da carreira de um professor. Ganha-se pouco, é verdade, mas é divertido. Eu acho que eu conto a minha vida, a riqueza da minha vida, não pelos bens que eu adquiri, mas pela experiência, por aquilo que eu aprendi. Eu costumo dizer que eu gosto muito mais de aprender do que de ensinar. Porque aquele que gosta de ensinar, ele aprende 2 ou 3 coisas e fica ensinando aquelas coisas o resto da vida. Né? Já eu não, eu gosto mesmo de aprender. Mas quando eu aprendo alguma coisa interessante, eu procuro aprender coisas interessantes, não é? Eu quero compartilhar aquela coisa interessante que eu aprendi com alguém. E é aí que vem o ensino, que eu acho que é uma troca, que eu acho que é um diálogo, que eu acho que deve ser uma construção coletiva. Nas minhas aulas, por exemplo, eu costumo colocar todo mundo em círculo. Hoje não deu tempo, né? Eu cheguei aqui também
né? Estou chegando no primeiro dia, não vou botar banco e dizer, não, vamos armar tudo em círculo e tal, para a gente conversar, mas eu acho melhor. Porque no círculo estão todos equidistantes do centro, estão todos à mesma distância, então a palavra de todo mundo tem o mesmo valor. Essa disposição aqui é a disposição de que o conhecimento emanaria daqui e, na verdade, aqui haveria uma folha em branco para receber esse conhecimento. E não é assim. Não? Eu me lembro quando eu comecei a dar aula, que foi há 30 anos atrás, foi exatamente no ano de 1982, foi da seguinte maneira. Eu fui chamado uma terça-feira à noite para dar aula no dia seguinte, quarta-feira à noite. Eu estava no segundo ano da faculdade, fui chamado para dar aula em Vilar dos Teles. Vilar dos Teles é um bairro do município de São João de Meriti. E ficava bastante longe, fica bastante longe de onde eu morava. Eu morava com a minha mãe na Lagoa. E eu topei imediatamente, né? Eu me lembro do meu primeiro dia em sala de aula, que eu comecei a desenhar o mapa, depois eu percebi que o mapa estava errado, apaguei o mapa rapidinho, falei, bom, fiquei com trauma, nunca mais desenhei nenhum mapa, até porque eu não sou bom desenhista. Entrou o diretor da escola para ver se minha aula estava boa, e teve uma aula em particular que me marcou muito, não é? Eu era 30 anos mais jovem, não é? Eu era um professor que era novo na escola, eu tinha 22 anos, então é normal, nessa escola que havia estudo noturno... Não tem mais não, gente, ó. Gente, onde é que vocês vão sentar agora? Temos um problema. Dá sentadinha ali, senta ali encostado na parede, dessa parede aqui, vamos lá. Deixa eu chegar agora. A gente estava procurando, né? Bom, Tentar, entra mudo, tenta calado. eu estava contando então no meu primeiro ano, e eu tinha, bom, há 30 anos atrás, né, 22 anos, eu tinha alunas de 18 anos, 19 anos, e aí o que acontece? Eu tinha lá minhas fãs, né, e tinha uma fã, que era talvez a fã número 1, que chamava Nilceia. Isso foi há 30 anos atrás, tá? E a Nilceia, eu lembro muito bem dela, ela era uma moça baixa, magra, histórica e sociologicamente negra, tá? Por que histórica e sociologicamente, né? Porque a cor negra e a cor branca e a cor amarela, né? Elas existem para pipa, existem para roupa, existem para a capa do seu iPhone, mas elas não existem para pessoas. Ninguém aqui é branco. Branco é essa carteira. Ninguém é dessa cor. Ninguém aqui é negro, ninguém aqui, e não existe ninguém que seja dessa cor aqui. E ninguém é amarelo. Uma vez meu filho, quando foi comigo na favela de Acari, onde eu fiz um trabalho de campo, um trabalho de pesquisa em antropologia, ele virou para mim e disse, papai, é aqui que vivem os negros? Não é? Porque ele, um garoto de classe média, estava acostumado a só ver negro o quê? Como porteiro do prédio, como a faxineira, como a empregada, e obviamente não tinha nenhum coleguinha negro na escola, como vocês provavelmente também não têm, ou quase não têm, não tinha nenhum coleguinha negro na vizinhança, no prédio, e aquilo começou a despertar nele, não é, uma certa curiosidade. E onde é que vivem os negros? Quando chegou na favela, ele viu uma grande concentração de pessoas que histórica e sociologicamente são consideradas negros, que é uma categoria que é criada num processo histórico. A gente poderia diferenciar as pessoas de outra maneira. Poderíamos estabelecer uma hierarquia entre aqueles que têm um nariz grande, e eu estaria muito bem, né? Ou aqueles que têm uma orelha pontuda, e aí eu não contaria muito ponto. Quer dizer, é absolutamente uma convenção totalmente artificial eu dizer que a cor do epitélio leva a pessoa a ter tal ou qual característica. Foi uma construção histórica. Pois bem, a nossa amiga Nilceia, né, a minha fã número 1, eu estava dando uma aula sobre a democracia ateniense e comecei a falar dos grupos que compunham a sociedade ateniense. E aí eu falei dos cidadãos, falei dos metecos, que eram estrangeiros, estrangeiro relativo, porque poderia ser inclusive um grego, mas que não ateniense, não nascido em Atenas, e finalmente os escravos. Quando eu comecei a falar dos escravos, a Nilceia começou a murchar. Ela começou a murchar diante de mim, né?
E eu percebi aquilo, porque eu acho que o bom professor, ele só precisa ter duas qualidades. Um mínimo de sensibilidade, porque ele vai olhar para os seus alunos e vai saber perfeitamente se eles estão interessados ou não, se aquilo que ele fala está significando alguma coisa para eles ou não, né? Basta olhar nos olhos. Tá? Você olha nos olhos e vê o que está acontecendo. E a segunda qualidade é vergonha na cara. E quando ele olhar nos olhos e perceber que a aula dele está ruim a beça, ele vai tratar de mudar o seu método, vai tratar de estudar mais, vai tratar de preparar mais, de trazer mais recursos, etc. Eu olhei para a Nilceia e percebi que tinha alguma coisa errada. Falei, Nilceia, tá vendo? O que houve? Ah. E ela disse, não. Eu fiquei muito triste. Aí eu falei, por quê? Eu fiquei muito triste porque você está falando do que aconteceu 2.500 anos atrás, não é isso? Eu falei, é. Então quer dizer que o meu povo era escravo há 2.500 anos atrás? Eu fiquei assustadíssimo. Falei, não, Nilceia, que é isso? À época, a palavra, inclusive a palavra escravo, vem de eslavo. Os primeiros povos a serem escravizados na Europa eram os eslavos. Era assim o pessoal lourinho, que nem a Xuxa. Na época a Xuxa estava, né, no auge, que nem a Xuxa. Né? Os negros foram escravizados milhares de anos depois. Na verdade, tinha escravos de todas as cores de pele. A escravidão era uma coisa absolutamente difundida e generalizada em todo o mundo antigo. Apenas recentemente é que se proibiu a escravidão. A escravidão negra, entretanto, ela é mais famosa porque ela tem a ver com um período mais recente, um período de maior desenvolvimento comercial e econômico, em que aí, não é, houve um processo de escravização, porque se diz que não há ninguém que seja escravo. Ninguém é escravo. Você tem um homem, uma mulher, que é escravizada, que está na condição de escravo, mas ela não é escrava, ela é um ser humano como qualquer outro. E eu aprendi uma lição fantástica. Eu aprendi que em toda sala de aula, mesmo que só eu esteja falando, o que ocorre é um diálogo. O que ocorre é um diálogo entre as expectativas, entre a história de vida, entre a formação e os conhecimentos daqueles que estão assistindo a aula, participando da aula, e o professor. E que o professor tem que estar muito atento para esse diálogo. Nesse diálogo, que tipo de conversa eu, enquanto professor de história, eu quero trazer? Que tipo de assunto eu quero levantar? Tem um cientista social chamado Clifford Geertz, um antropólogo, que ele disse que a melhor ocupação para um cientista social, e eu na verdade acho essas barreiras, historiador, geógrafo, antropólogo, sociólogo, eu acho isso muito artificial, não é? Hoje em dia o conhecimento ele é sobretudo interdisciplinar, é na fronteira das disciplinas que acontecem as coisas mais interessantes, tá? E ele disse o seguinte, qual a melhor ocupação para um cientista social? O que um cientista social pode fazer que é mais bacana? A coisa mais bacana que ele pode fazer é destruir os medos, os fantasmas, as criações que durante muito tempo foram sendo elaboradas, foram sendo erigidas, foram sendo construídas e que fazem as pessoas agir e pensar de uma determinada maneira. Eu vou dar um outro exemplo de sala de aula. Eu tive um aluno que, ao contrário dos outros alunos, ele não se preocupava em conseguir um estágio numa escola importante, por exemplo, Notre Dame, né? Ele queria fazer um trabalho social. Nada contra o Notre Dame, tanto que eu estou aqui. Mas esse aluno queria fazer um trabalho social. Ele veio de um bairro pobre, a casa dele ficava no sopé de uma favela. Ele viu muitos amigos dele morrerem no tráfico, outros entrarem para a polícia, outros levarem uma vida difícil. Ele resolveu estudar. Ele era um ótimo jogador de futebol, foi chamado para um teste, teve que faltar a aula durante uma semana e depois desistiu, falou, eu não vou ficar faltando aula, eu quero assistir aula.
e veio para a UF. E o primeiro trabalho que ele arrumou foi um trabalho como voluntário numa penitenciária, que era onde estavam as pessoas, não necessariamente os amigos dele, mas as pessoas que eram parecidas com os amigos dele, com as pessoas com que ele tinha passado a sua infância, né? E que ele sabia que eram tão boas e más como quaisquer pessoas nesse mundo, só que estavam em circunstâncias diferentes. Ele trabalhou lá durante 10 anos. Esse amigo meu, atual amigo meu, depois nós ficamos amigos, se chama Marcelo Freixo. Essa é a história do Marcelo Freixo. Tem mais histórias do Marcelo, né? Mas o Marcelo, uma vez, quando ele era professor de história num colégio da Zona Sul, ele me chamou para dar uma palestra sobre a favela de Acari, com um trabalho de pesquisa que eu desenvolvi para o doutorado. E aí foi muito legal, porque eu tenho mania de chegar cedo. Hoje eu até disfarcei. Eu cheguei 10 para as 11 na praça, né? Fui fazer uma porção de coisas, fui na feira orgânica, fui no banco pagar a conta, fui na padaria fazer um lanche, para não chegar aqui 40 minutos que eu sei que eu estaria atrapalhando. Então eu cheguei 15 minutos antes da hora. Mas o Marcelo me chamou e eu cheguei lá, sei lá quanto tempo antes, 40, 50 minutos. O Marcelo tinha chegado, não tinha ninguém na escola ainda para me receber e tal. Fiquei lá na secretaria, no hall de entrada. E eu só estou vendo aluno entrando e saindo para lá e para cá, uma movimentação tremenda, né? Aí resolvi perguntar a um aluno que estava saindo, falei assim, o que está havendo hoje aí na escola que é essa movimentação especial? Falou assim, não, porque tem um professor aí que veio dar uma palestra, né? E nós aproveitamos e vamos para a Terra Encantada, né? Falei, que legal, bacana. E não falei nada, que eu era o tal professor que tinha vindo dar tal palestra, né? Aí fiquei na minha, daqui a pouco chega o Marcelo de Baforido. Pô, mano, e aí, tudo bem? Tudo bem, tranquilo. E aí, vamos lá? Eu falei, mas eu acho que não vai ter palestra não. Aí falou assim, como não vai ter palestra? Eu falei com a professora de história, a outra professora de história, fechou, a gente vai, as duas turmas vão assistir a tua palestra sobre a pesquisa lá em Acari. Eu falei, pois é, mas os alunos eu acho que não vão para a minha palestra não. Ele falou, como não vão? Eu falei, vão para a Terra Encantada. Que Terra Encantada? Não sei o quê. Aí correu atrás, né, do diretor, não sei o quê. Moral da história, né? Recolheram os coitados alunos, né, que finalmente foram dedurados por mim, né, eu dedurei, né, e colocaram numa sala, né, aquela sala lotada de aluno emburrado, todo mundo olhando aquela cara para mim, pô, caramba, eu queria estar lá na Terra Encantada. E o diretor de olho, olhando para eles como que diz assim, vocês são terríveis, né, ir para a Terra Encantada, na palestra do professor doutor Marcos Alpito, lá da UF, uma autoridade, como é que vocês fazem uma coisa dessas comigo, né? Um vexame desse, eu olhando para eles, mas eu olhei nos olhos deles e eles estavam com raiva. Basicamente. Raiva, decepção, né? Pô, passou o semestre inteiro esperando, pô, na Terra Encantada, eu vou falar com a fulana e tal, quem sabe, na montanha-russa, rola alguma coisa, naquele negócio de sobe, desce e tal, de repente está encarando o chato, né? Mas como é que eu vou fazer, né? Mas me deu uma coisa, eu falei assim... Eu falei assim, eu vou fazer um acordo com vocês. Eu sei que vocês não estão aqui porque querem, aí todo mundo... Vocês queriam estar na Terra Encantada, né? Aí todo mundo. Fazer um acordo. Eu vou falar 10 minutos e levar vocês para um lugar mais mágico do que a Terra Encantada. Aí todo mundo olhou. Um lugar onde o olhar de vocês é capaz de matar. O olhar de vocês tem poderes mágicos nesse lugar. Ele mata. Depois de 10 minutos, nosso acordo é esse. Não é, seu diretor? O senhor concorda? Depois de 10 minutos, eu paro, olho para o lado e quem quiser sair, sai. Se sair todo mundo, tudo bem. Se ainda tiver alguém, eu continuo. Acordo feito? Aí o pessoal, legal, eu vou para a Terra Encantada 10 minutinhos. Estamos a 10 minutinhos da alegria. Tá? Estamos a 10 minutos da alegria. Aí o Marcelo olhou para mim, o diretor olhou para mim, tipo, não, professor, não. Seu diretor,
Estamos de acordo? O senhor dá a sua palavra? Ele falou. Aí ele não tinha como, né? Não desrespeitar o convidado, falou, tá certo. Aí eu falei o seguinte, bom, então vamos fazer assim. Vamos pegar o ônibus. Ali em Botafogo não precisava nem pegar. Vamos andar até o metrô, tá? A gente anda até o metrô, a gente pega o metrôzinho, bonzinho, linha 1, depois muda para linha 2, já é outra história, né? Já é pré-metrô, já pegando o sol, já atravessando o subúrbio. Depois de 40 minutos a gente chega em Acari, na favela de Acari, a 25 quilômetros do centro, lugar onde vocês nunca estiveram. Você entra por uma rua larga da favela de Acari, chamada Piracambu, pois a gente dobra num beco, que tem uma pintura de São Jorge, e a gente vai chegar 1h da tarde em Acari, numa birosca, tradução, um botecozinho, né? E tem 4 homens ali, históricos, sociologicamente, negros, né? Que estão jogando cartas. 1h da tarde. Ou 2h da tarde. 2h da tarde melhor. Quem são eles? Aí começou. Vagabundo. Traficante. Sei que, para lá. Teve um que tinha um pouquinho mais de consciência social, falou, desempregados. Aí eu perguntei assim, alguém bebeu suco de laranja hoje aqui? Isso vale para vocês também. Alguém bebeu suquinho de laranja? Não, você bebeu? Bebeu suquinho de laranja? Ué, não falei nada ainda. Qual o problema? Eles adoram suco de laranja. Eu virei para eles e falei o seguinte, pois esse suquinho de laranja que você bebeu, né? Pode ser que ele tivesse uma gotinha, uma microgota do suor de um desses homens. Que eles acordam às 2h da manhã, todos os dias, tomam um café reforçado, às 2h30 eles saem de casa, e às 3 da manhã em ponto, eles estão no Ceasa de Irajá, que é um grande mercado atacadista, carregando, entre outras coisas, caixas de 40 quilos ou 20 quilos de laranjas, pelas quais eles recebem alguns centavos. À época, 42 centavos para cada caixa que eles carregavam. Eram pagos pelos volumes que eles carregavam, certo? Se eles estivessem doentes ou com o ombro deslocado, não iam trabalhar, não iriam receber. Então, esses homens, né, que o olhar que foi produzido durante muito tempo acerca de quem? Acerca das populações pobres, acerca dos negros, né? É com esse olhar que o policial entra ali e diz, cadê sua carteira de trabalho? O cara não tem. Muitos deles dizem, minha carteira de trabalho é isso aqui. A mão totalmente calejada. E ainda fala para o policial, a R15 não deixa a mão calejada não. Eu não sou traficante, eu sou trabalhador. Um desses trabalhadores chegou a me dizer, olha, eu não saio daqui da favela porque eu não tenho passaporte. Falei, passaporte? Falou, é carteira de trabalho assinada. Que preto pobre, morador de favela, sai, tem que ter carteira de trabalho assinada. Se não tiver, para provar que não é o bandido, que é a inversão do direito. Tá certo? Ora, portanto, eu mostrei, aí eu parei e falei, bom, agora pode ir todo mundo embora. Foram 2. Não vou mentir e dizer que ninguém foi. Tá? Mas foram 2. Ficaram, sei lá, uns 80. Porque aí eu comecei a falar da história das favelas, né? E de como se construiu esse olhar acerca das favelas, que remonta ao século XIX, quando teve um francês aqui, né, chamado Gobineau, que se dizia conde, que se dizia descendente de um deus germânico, né? Descendente do deus eu não sei se ele era, mas conde ele não era fajuto, né? Mas ele aproveitou a ideia de ser conde, ficou amigo do Dom Pedro II, que ele dizia que era o único homem que existia aqui. O restante todo era macaco. Ele dizia que o Brasil iria acabar em 70 anos, que a mistura da população levava ao enfraquecimento da raça, levava ao mestiço, e o mestiço para ele não valia nada, e que o Brasil iria desaparecer. O Gobineau inventou uma hierarquia das raças, do branco, do negro e do amarelo. O negro, nessa hierarquia, só ganhava uma coisa, força bruta, que está até hoje presente na nossa linguagem.
É a linguagem como a gente fala assim, o negão. Alguém já viu falar o japonesão? O índiozão? O brancão? Por que o negão? Não é? É porque o negro é colocado como animalizado, como mais próximo da natureza do que da cultura. O branco é superior em tudo a ele, com exceção da força. O branco vem em segundo na força. Mas em inteligência ele é superior, segundo Gobineau. Em capacidade moral ele é superior. Eu diria que esse esquema, grosso modo, ainda é um esquema que predomina no nosso imaginário. Então, para que serve o historiador? O historiador serve para isso. Para dar um curto-circuito nas nossas crenças e mostrar que elas vêm de algum lugar. Que, na verdade, os nossos pensamentos não são pensamentos individuais, são pensamentos, como diz o Durkheim, são fatos sociais que vêm de fora e influenciam a nossa consciência. Eu vou dar um exemplo em que eu não me saio bem, tá? Eu não vou me colocar aqui como herói. Uma das primeiras caminhadas pela favela, eu vi uma moça loura e de olhos azuis. E eu perguntei para o poeta Delei de Acari e falei assim, quem é ela? O que ela está fazendo aqui? Ele disse, ela é moradora, nascida e criada, filha do dono da padaria. Por quê? Tem algum problema? Ou seja, para mim estava naturalizada, estava entranhada, incrustada a ideia que a favela era lugar do negro. Que o sinônimo de pobre era negro. E eu tive uma colega da faculdade que falou, tem alguém na favela que não seja negro? Ou seja, as nossas categorias são, na verdade, categorias coletivas que têm uma história, que foram produzidas ao longo de uma história de lutas, de conflitos, de hierarquia, de exploração, de perseguição, de domínio. Nós não pensamos sozinhos. Nós pensamos com toda uma tradição que pensa dentro da nossa cabeça. Inclusive a nossa maneira de nos relacionar com os outros, a nossa maneira de achar as pessoas bonitas ou feias. Claro, historicamente você vai ver o que era uma mulher bonita, né? Você vai ver as três graças do Botticelli, a primavera de Botticelli. Poxa, é uma mulher que hoje, né? Ela se baixasse aqui em Ipanema e fosse à praia, as amigas iam dizer, olha, tem que ir para um spa, né? Tem que ir para uma clínica, fazer uma lipoaspiração, depois tem que fazer não sei o quê, vários laboratórios, porque você não pode se apresentar no verão em Ipanema dessa forma. Se você pegasse em compensação a mulher de hoje, uma modelo, o pessoal ia dizer, mas que água essa moça, está passando fome, nós temos que dar... Tudo é histórico. Então, para que serve a história? Em outras palavras, a história serve para a gente entender a nossa sociedade, o mundo que a gente vive e, portanto, para a gente entender a nós próprios. Só isso. Não é nada. Basicamente, é isso. Agora, em relação à carreira de historiador, que eu também fui chamado aqui para falar um pouquinho sobre isso, e que eu acho fundamental eu falar. Quem não gosta de ser professor, eu acho que não deve fazer história. Por quê? Existe uma carreira de pesquisador? Existe. Mas ela está sempre acoplada à de professor. Eu sou pesquisador. Eu tenho vários livros, eu tenho pesquisas que eu desenvolvo, tá? Mas a sala de aula faz parte da minha profissão. E para mim é um espaço maravilhoso, é o espaço que eu mais gosto de estar. Eu adoro pesquisar, adoro escrever, mas gosto muito mais de dar aula porque é uma coisa viva, e com seres humanos vivos, e com troca, e com novidade.